Então abra comigo Atos, capítulo de número 1. Atos 1, capítulo 1, versículo de número 4 até o 8. Nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Eu preciso de 4 jovens aqui. Quem que se habilita? 4 jovens que sabem ler. Pode ser criança, pode ser adolescente. Mas eu estou chamando gente corajosa. Estou chamando gente destemida. Estou chamando gente que não afrouxa. Quem está entendendo essa palavra? Quem se candidata? A primeira jovem. Venha cá, serva do Senhor Jesus. Quem mais se candidata a você? Quem mais se candidata? Cadê os meninos? Cadê os homens? Eita, olha lá o corajoso. É desse jeito, macho. Quem mais se candidata? Falta mais um. Mais um que sabe ler. Mais um, você. Aí eu sabia. O jeito que você estava adorando naquele lugar não é comum não, rapaz. Vai lá, pastora de jovens. Você vai ler 2 versículos. A partir do 4. A partir do 4. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Depois de ter falado isso, ele foi levado ao céu e desesperou uma nuvem. Enquanto todos olhavam para ele, ele ficava com os olhos fixos em Jesus. De repente, 2 homens gritaram, uns aparecem ali diante deles. Os quais lhes dizem: vãos, graças Deus, porque estareis olhando para o céu, esse Jesus, que tem entre vós foi recebido em cima do céu, há de vir. Assim como para ser o seu ouviste, e então voltarei para Jerusalém do monte chamados das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Agora você vai dizer assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Fala. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, Que há de vir sobre vós. que há de vir sobre vós. E vocês vão ser E vocês vão ser as minhas testemunhas. as minhas testemunhas. Agora você olha para a igreja e fala isso: vocês vão ser a minha testemunha. Vocês vão ser as minhas testemunhas, Tanto em Jerusalém, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia, como em toda a Judéia, Samaria, Samaria, até os confins da terra. até os confins da terra. Agora você vai dizer com autoridade que você está profetizando comigo aqui nessa noite. Você vai falar, igreja, Igreja, você vai receber você vai receber virtude virtude e poder e poder para ser para ser testemunha testemunha do poder de Deus. do poder de Deus. Você está recebendo isso? Pode sentar. Você vai falar assim, você vai receber, igreja, Você vai receber, igreja, uma ativação nessa noite uma ativação nessa que noite vai transformar que vai transformar a realidade a realidade do lugar em que você está. no lugar onde você Você está. vai pregar comigo. Fala assim, vocês vão receber nessa noite. Fala. Vocês vão receber essa noite Uma porção do Espírito Santo. uma porção do Espírito Uma Santo, porção da graça de Deus. uma porção da graça Uma de Deus, virtude transformadora. uma virtude transformadora. Levanta a sua mão, igreja. Prepare para receber dessa porção nessa noite. Você crê nisso, profeta? Eu também creio. Vai dar um trabalhinho para a mídia, eu sei. Mas eu quero ficar pertinho de vocês, tá? Jesus tinha morrido e nós cantamos isso nessa noite. É passado-se o tempo da Páscoa e 49 dias depois está se entrando num tempo de colisão com o Pentecoste. Diga comigo, Pentecoste está se aproximando. Então, durante esse período de 40 dias, antes de Jesus ascender ao céu, antes dele retornar ao Pai, ele estava num corpo ressuscitado, havia marca nas mãos dele, e ele andava por todos os lugares se mostrando para as pessoas. Ele chegava diante dos discípulos com as marcas nas mãos, e eles se mostravam para aqueles discípulos. Quem está entendendo essa palavra? Foram 40 dias que a palavra vai nos dizer que ele estava pregando o evangelho do reino, durante 40 dias. Só que acontece algo muito tremendo, porque ele estava alinhando o coração dos seus discípulos para preparar para a vinda de quem? Do Espírito Santo. Ele não havia dito que o Espírito Santo viria? Ele não havia dito que ele precisava retornar ao Pai para que o Espírito viesse? Então ele está preparando o coração e semeando sementes de avivamento. Eu estou liberando isso sobre você. Ele está semeando sementes de avivamento para ativar aqueles discípulos no momento do derramamento do poder que estava prestes a acontecer em Pentecoste. Então há um alinhamento acontecendo naquele lugar. Os corações estão sendo incendiados e preparados. Só que ele diz algo muito importante que eles leram aqui. Ele falou, ele deu um comando, ele disse o que para eles? Qual era o primeiro comando que ele disse para eles? Quem lembra? Não? Não diga de novo isso, profeta. Não? Não saiam. Não, fala com autoridade agora porque está saindo fogo. Diga de novo, não? Não saiam. Eles tinham que permanecer no lugar que Deus tinha estabelecido para eles. Quem entende de comando? Se eu pegar um controle e ligar o ar-condicionado, e esse ar-condicionado não corresponder, não há uma ligação de comando. Quem está entendendo isso? Porque ele precisa obedecer aquilo que ele foi designado. Então, vocês entendem comando? Comando é o quê? É uma ordem. É uma ativação. E Deus estava falando para os discípulos: permaneçam em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Havia um comando, havia uma ordem específica para que eles permanecessem. Quem está entendendo essa palavra? Diga assim comigo: porque se eles não permanecessem, eles não receberiam a promessa. Então, comando está alinhado à promessa.
Então comando está alinhado à promessa. O que significa isso? Se eu não me rendo ao comando, eu não recebo a promessa de Deus. Quem está entendendo isso? Se eu não obedeço ao comando, eu não recebo a ativação de Deus. Então comando e promessa dependem do quê? De obediência. O que estava prestes a acontecer no livro de Atos ia mudar a história, não só de Jerusalém, ia mudar a história a nível global. Por isso que eu comecei profetizando aqui que alguns movimentos começam pequenos, mas quando Deus envia uma graça de crescimento, a escala aumenta e cresce e expande. Assim começou com a igreja primitiva. Estavam todos reunidos em um mesmo lugar. Era período de Shavuot, que era uma festa de primícias, uma festa de entrega, uma festa de Pentecoste. E veio crentes, veio judeus de todos os lugares para ir até o templo adorar. E de repente eles naquela reunião do templo começam a adorar. E de repente vem um vento impetuoso, vem um som impetuoso, enche toda a casa em que estavam reunidos, e línguas de fogo começam a descer sobre eles, e começa a acontecer uma ativação. Só que antes da ativação existe uma preparação. Diga comigo, antes da ativação existe uma preparação. Eu vou pedir para você falar para mim não ficar tímido, porque se eu ficar tímido eu vou ficar vermelhinho. Então você diga comigo, antes da ativação existe preparação. Eita, que negócio é esse, Samuel? Você está dizendo que antes de receber uma ativação existe uma preparação? Existe. Porque no momento da preparação as bases são colocadas no lugar. E Deus estava colocando bases sobre permanência, obediência e aguardo. Quem já ficou impaciente de ficar num lugar esperando algo acontecer? Pode falar a verdade. Precisa? Quem já viveu isso? Não atire a primeira pedra, irmão, todos nós já vivemos isso. A impaciência de esperar o cumprimento de uma promessa. Eles tinham recebido uma ordenança certa. Eles tinham que permanecer e ouvir o tempo do aguardo que estaria para chegar. Só que permanecer naquela época não era algo natural. Por quê, Samuel? Porque Jesus tinha morrido, os discípulos tinham, diga comigo, fugido. Estava todo mundo medroso, estava todo mundo com medo, estava todo mundo se escondendo, com medo de ser preso. E então Deus decide no lugar onde que havia medrosos, covardes, pessoas que estavam até se escondendo, liberar um propósito a nível global. Quem está entendendo essa palavra? Porque Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Porque Deus escolhe os medrosos e reveste de coragem, de ousadia, para transformar histórias. Quem está entendendo isso? Deus falou no meu coração, Samuel, você vai liberar em MBM Colina nessa noite, que eu estou liberando ousadia, coragem, para que eles se levantem. Eu estou tirando o medo, como já foi ministrado nessa noite. Então no lugar do medo, você vai receber ousadia. No lugar do medo, você vai receber coragem. É isso que acontece quando Deus reúne o seu povo para ser ativado. Quem está entendendo isso? É uma coisa tão doida o Espírito Santo. Porque eu fui batizado no Espírito Santo quando eu tinha 15 anos. Quantos de vocês têm 15 anos aqui? Tem alguém de 15? 15 anos? Tem mais alguém de 15 anos? Eu fui batizado quando eu tinha 15 anos. Eu era um rapaz extremamente tímido.
Meu amigo, eu tinha vergonha de glorificar e levantar a mão, você não está entendendo. Eu lembro um dia que eu estava num culto fervoroso, tinha umas irmãs de coque. Quem conhece? Quem já viu as irmãs do coque? Tem irmã do coque aqui? E aquele poder de Deus se manifestando, a glória de Deus se manifestando, uma cantora cega cantando e liberando decretos, e de repente o fogo de Deus estava vindo sobre a igreja. Eu levantei a minha mão para cima para adorar, tímido, num cantinho assim, ó, porque não cabia ninguém naquela igreja, eu estava num cantinho de um corredor assim. Eu levantei a minha mão para o céu e veio um vento quente, parecia um fogo, e esse fogo envolvia a minha mão, e quando esse fogo envolvia a minha mão, minhas pernas pareciam vara verde, tremendo, e eu não me contia no meu lugar, e de repente eu comecei a ser tomado por uma glória e uma presença de Deus. Quando eu menos esperei, meu amigo, eu estava adorando com uma liberdade como nunca antes. Eu levantava as minhas mãos ao céu para adorar com uma liberdade como não havia antes. Por quê? Porque quando o Espírito Santo vem, quando a ativação do Espírito Santo vem, Ele tira a covardia, Ele tira a timidez, Ele tira o medo, e Ele levanta você com ousadia, coragem. Coragem. Está entendendo isso? Coragem. Só que não é uma coragem que vem de nós mesmos. Não é. Não é uma ousadia que vem de nós mesmos. Não é. É diferente. Fala de novo isso, profeta. É diferente. É diferente. Porque essa ousadia, esse poder, essa intrepidez, ela é sobrenatural. Ela é sobrenatural. Quem está entendendo? Poder, coragem, ousadia. Diga comigo, diz assim: poder, coragem, ousadia. Agora coloca a mão na sua cabeça e você profetiza para você mesmo: poder, coragem, ousadia. Poder, coragem, ousadia. Poder, coragem, ousadia. Deus está liberando sobre nós. Eu sinto essa ativação tomando conta dessa igreja nessa noite. Deus está liberando sobre nós poder, coragem, ousadia. IBM, poder, coragem, ousadia. Só que quando nós não obedecemos ao comando, há uma disfunção. E se eu não obedeço a um comando, eu não recebo a promessa. Eu sei que a vontade daqueles discípulos era se esconder. Jerusalém havia se tornado um lugar de ódio, de violência, de perseguição religiosa após a morte de Cristo. Mas Deus tinha uma palavra e um comando, eles tinham que permanecer. Vira para essa pessoa que está do teu lado e você vai falar assim: não é fugir não. Não é correr não. Não é fugir não. Ah não, você tem que fazer com o dedinho assim, ó. Me ajuda, eu sei que está difícil com o dedinho, mas você vai me ajudar. Não é fugir não. Não é correr não. É permanecer. É permanecer. É permanecer. Ficar em Jerusalém até que do alto seja liberado um movimento. Porque é perigoso se movimentar sem uma ordem de Deus. Eu preciso repetir isso, diga comigo: é perigoso se movimentar sem uma ordem de Deus. É perigoso se movimentar sem uma palavra de Deus. Mas quando se tem uma palavra de movimento, é perigoso ficar parado. Que coisa estranha isso. É perigoso você se movimentar sem uma palavra de Deus? É. Mas quando tem uma palavra para movimento, é perigoso eu ficar parado? É também.
Por que é perigoso? Porque está em disfunção, em desobediência, em desalinhamento. Então você precisa se movimentar quando a palavra te manda se movimentar, e você precisa permanecer quando a palavra te manda permanecer. Para você receber a promessa, você precisa alinhar o seu coração a obedecer e permanecer até que a promessa venha. E Deus escolhe justamente Jerusalém para começar esse propósito. Nós acabamos de dizer que Deus chama os que não, e você sabe que Deus ama os improváveis. Aqueles que não daria nada para a sociedade, aqueles que a sociedade despreza, aquele que as pessoas olham e falam, o que teria para oferecer essa pessoa? Deus ama essa categoria de pessoas para Ele revestir e levantar. Deus ama aqueles que não sabem falar para trazer uma graça, meu amigo, para começar a falar. Deus ama aqueles que não são para se destacar naquele curso e acessar a porta que outros não acessariam. Por que isso acontece? Porque Deus ama os improváveis. E Deus escolhe os improváveis para levantar, meu amigo, para um propósito grande. Quem está entendendo isso? Mas não é na categoria de quem você é. Esse levantar é um revestimento, é uma vestimenta de poder que você recebe. É o dínamos, a dinamite explosiva que você recebe de Deus. Quem é o batizador do Espírito Santo? Quem iria batizar com o Espírito Santo? Quem? Quem? Jesus é quem iria batizar com o Espírito Santo. Um dia está João batizando na água, de repente aparece Jesus, e ele vem se aproximando, e uma pomba também, depois que ele batiza, repousa sobre ele, e João fala, João o Batista, não é João Batista, é João o Batista. Ele fala: eu batizo vocês com água, mas virá um que batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Com que, igreja? Com o Espírito Santo e com fogo. Diga isso comigo: com o Espírito. Não, com o Espírito e com fogo. Com o Espírito e com fogo. Você vai olhar para essa pessoa com um olhar bem calminho, vice, e vai dizer assim para ela: quem permanece é empoderado. Quem permanece recebe ativação. Quem permanece é habilitado, é revestido e é enviado. Você é habilitado, você é revestido e você é enviado. O que significa isso? Que esse poder que eles receberiam não era para eles ficar só usufruindo numa reunião, não. Não. Essa graça, esse poder que eles receberiam era para eles serem testemunhas. Porque aconteceria através daquele ajuntamento, aconteceria um envio. Quem está entendendo? Nós não temos dimensão, pastor e pastora, mas tem tantos que o Senhor quer ativar para enviar para outros bairros, outras cidades, outros estados e outras nações. Tem pessoas que estão neste lugar que um dia já queimou uma bandeira dentro do teu coração e você falou: ai, que desejo de conhecer aquele país. Você até ora por aquele país.
Você até ora por aquele país. E esse clamor, esse fervor, essa missão que queima dentro de você, é um chamado de envio. Porque, Samuel, o que acontece? Deus vai te revestir, você vai se encher do poder e da palavra, e você vai ir aos lugares que Deus quer que você vá. Porque começa em Jerusalém, mas não para em Jerusalém. Quem está entendendo? Diga comigo, Jerusalém é o início, mas não é um lugar definitivo. Deus tem data de início, alinhada com o seu kairós, com a sua agenda. Quem está entendendo essa palavra? E Deus tem geografias para que a promessa aconteça. Às vezes Deus nos coloca em geografias, só que essas geografias são temporais. Eu estou profetizando no Espírito. Essas geografias são temporais. É só para você receber uma ativação, uma carga, um poder, um entendimento para você ir para o próximo passo. Porque depois de Jerusalém vem Judeia, depois de Judeia vem Samaria, e depois de Samaria é até os confins da terra. O que isso significa, Samuel? Não para em Jerusalém, começa em Jerusalém, mas tem outras rotas para você no Espírito. Como que eu vou saber, Samuel, quando é para mim me movimentar e ficar parado? Ora, Romanos 8,14 diz que os filhos de Deus ouvem a voz de Deus e são direcionados pela voz de Deus. Você precisa ouvir o testemunho interior que você tem do Espírito, porque quando você aceita Jesus, o teu Espírito recebe o Espírito, há uma unidade, uma unificação, um casamento. E agora o Espírito Santo que está no teu Espírito precisa convencer a sua alma que ela é teimosa. A sua alma é insubmissa, a sua alma não obedece. Quem está entendendo o que eu estou falando? Enquanto eu estou pregando aqui, a alma está lutando para fazer você sair do foco da direção da palavra. Por isso que quando a gente começa a ministrar, seja na palavra ou em intercessão, eu preciso que a sua mente seja levada cativa à palavra, porque senão ela vai ser roubada, e a semente não vai penetrar no teu coração. Então toda vez que você vê no ambiente uma distração, essa distração está te roubando a oportunidade de receber uma direção. Quem está entendendo? Se você viu uma movimentação, você fala, agora não, eu preciso ouvir o que papai quer falar. Quem está entendendo? E a promessa, como John contou, profetizada por Joel, estava prestes a acontecer. Haveria uma convergência da palavra, da promessa, com aquele momento escrito no kairós de Deus. Quem está entendendo? Quem permanece é empoderado. Quando Deus nos manda permanecer em lugares ou em obediência naquilo que Ele tem falado, há um propósito para obedecer. É loucura não obedecer à voz de Deus. É loucura fazer o que nós queremos. Quem está entendendo isso? Fala para esse irmão que está do teu lado. Jerusalém não é um lugar de permanência definitiva. Há um desdobramento. Jerusalém é um ponto de partida. Não, profetiza isso com voz de autoridade para essa pessoa do teu lado. Você vai falar, Jerusalém é um ponto de partida, porque depois de Jerusalém vem Judeia,
Depois de Judeia, vem Samaria. Depois de Samaria, até os confins da terra. O que isso significa? Que o poder que nós vamos receber nos nossos ajuntamentos é para nos mover além das nossas barreiras, muros e fronteiras. Ou seja, precisa alargar a tenda, precisa alargar os territórios, precisa avançar nos territórios. Vocês entendem o que é avançar nos territórios? Quem gosta de jogar videogame? Não tem aquele momento que ele está jogando, que aí você passa de uma fase e não vai para outra fase. Você quer fazer o quê? Você quer avançar, não quer? Não é? E cada novo avanço existe o quê? Cada avanço existe o quê? Novo desafio. O que mais que cada avanço? Cada fase uma nova dificuldade, um novo desafio. Quem está entendendo? Como que eu vou vencer os desafios e as dificuldades de cada fase? Seguindo em frente, o que mais? Se aprimorando, o que mais? Não olhar para trás, persistindo, o que mais? Fé, o que mais? Fala aí, meu amigo de vermelho. O que mais? Concentração. Olha, ele entendeu que não pode sair do comando. O que mais? Perseverança. O que mais? Lutando. O que mais? Eu quero ouvir você dessa camiseta black. O que mais? O que a gente faz para vencer o desafio e passar para a próxima fase? O que é necessário? Como que é? Foco. O que mais? As amigas. As vestes. E aí, o que mais? O que é preciso para avançar? Não desistir. O que mais? Persistência. O que mais? Coragem. O que mais? O que mais? Força. O que mais? Estratégia, gostei disso. Meu Deus, essa menina, ela entende algumas coisas diferentes no mundo do Espírito. Estratégia. Porque sem estratégia a gente não avança. Só que a gente só tem estratégia se a gente ouve o Espírito, tá entendendo? Então é necessário ouvir o Espírito, porque Deus tem uma estratégia para cada fase da nossa vida. Deus tem uma estratégia para cada momento da nossa vida. Então eu preciso ouvir o Espírito. Quem está entendendo? Vocês são espíritos, vocês são filhos de Deus, que carregam o Espírito de Deus. Vocês são embaixadores de um reino. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu estou entrando na fase do encerramento. Você é o embaixador de um reino, você representa um reino na terra. Só que o inimigo não quer que você saiba quem você é. O inimigo não quer que você saiba aquilo que você carrega. O inimigo não quer que você se mova na autoridade que você tem do Espírito Santo. Por isso que ele vive dizendo que você não é o que a palavra diz que você é. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por isso que ele vive colocando e tentando colocar rótulos em você. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque se ele fazer você desacreditar daquilo que você é, você não se move no potencial que você carrega. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis as minhas testemunhas. Diga comigo, uma testemunha, ela relata um fato. Testemunha vem de uma palavra vem da palavra grega chamada martos, que foi transliterado para mártires, daí que vem os mártires. Quem está entendendo? A gente está aprendendo no original. Vamos falar junto, que é chique, hein? Fala martos. Não, mas faz biquinho para falar, martos.
Faz biquinho que fica mais bonito. Faz biquinho, pastor. Faz biquinho. Mardos. Ele gostou, não gostou? Significa alguém que observa ou observou um evento significativo e compartilha a sua experiência de ter presenciado. Então diga comigo, a testemunha carrega o poder da manifestação de Deus. Quem está entendendo? Coloca a mão na cabeça e fala, eu carrego um testemunho. Vira para o teu irmão que está do teu lado e fala assim, eu carrego um testemunho. Dá licença que eu carrego um testemunho. Porque como está escrito em 1 Coríntios 1:18, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o quê? É o quê? Ah, não, fala de novo isso, é o quê? Cerra o punho assim comigo e fala, a palavra, o evangelho é poder de Deus. Ah não, cerra o punho, não. Vamos combinar fazer junto isso, estou encerrando. Cerra o punho. Cerra o punho. Sabe serrar o punho? Sabe serrar o punho? Vem aqui, você vai ensinar a gente a serrar o punho. Vem cá. Você foi escolhido. Vem cá. Vamos aplaudir o Senhor pela vida desse jovem, minha gente. Foi escolhido para ensinar a gente a serrar o punho nessa noite. Ensina a gente como serra o punho. Levanta a mão, vamos obedecer. Olha o comando. Olha lá, a ponta dos dedos na falange da mão. Estou vendo que tem gente que não está obedecendo o comando. Coloca o dedo para frente. Fecha firme. Não, continua aí. Sem timidez. Todo mundo está cerrando o punho, deixa eu ver. Cadê as bestes ali, as debestes, as amigas debestes? Cadê o pregador, os dois pregadores mirins aí, que eu gostei de falar com eles? Cadê? Tá todo mundo cerrando o punho, até a mídia tá cerrando o punho. A sua noiva, a noiva do cara do comando aqui, tá entendendo? Tá cerrando o punho. Cadê o pessoal do som encerrando o punho? Porque todo mundo tem que obedecer o comando. Quem está entendendo o que é comando? Quando Deus envia um comando, seja por intercessores, seja por pastores, seja por pregadores, seja por ministros, e você não obedece o comando, você não vive o quê? A promessa. Então cadê todo mundo com o punho cerrado? Aí eu vou falar o versículo e na hora que eu falar poder de Deus, você levanta a mão, entendeu? Então vamos lá. Estou gostando. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. É poder de Deus. É poder de Deus. Quem está entendendo o poder do Evangelho? Quem está entendendo o poder do Evangelho? Quem está entendendo o poder do Evangelho? Nós vamos carregar esse testemunho, amém? Nós vamos carregar esse testemunho. Equipe de louvor já se prepara. Nós vamos encerrar. Eu quero saber os jovens que já foram batizados com o Espírito Santo. Quem já fala em línguas aqui? Já fala em línguas? Quem ainda não foi batizado com o Espírito Santo? Não foi? Então nós vamos orar sobre isso. Deus pode batizar hoje? Claro que Ele pode. Eu vou te contar meu testemunho do batismo no Espírito Santo. Toda vez que tinha um ajuntamento e conferência, os pregadores pregando, esse é o momento do batismo no Espírito Santo. Eu ia correndo lá na frente para ser batizado. Eu queria receber. Acontecia que todo mundo ao redor de mim era batizado, menos eu que não. Eu não entendia aquilo. Eu falei, tem alguma nuvem que está impedindo de descer o óleo. Já aconteceu? Todo mundo batizado, menos eu. Mas chegou um dia que foi minha vez, meu amigo, e naquele dia é diferente.
Então pode ser hoje, pode ser agora. Deus pode fazer com você agora essa ativação. Então nós vamos fazer um corredor, vamos impor as mãos, os pastores da casa, amém? Vai nos ajudar, se tiver intercessão também pode nos ajudar para impor as mãos. Quem é batizado no Espírito Santo já vai entrar na língua, falando em línguas, porque nós vamos orar sobre vidas também, amém? 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 E eu vou pedir para vocês que não são fazer uma fila aqui, nós vamos orar por vocês. Nós vamos impor as mãos, nós vamos ativá-los. Amém? Qual que vai ser a dinâmica? Nós vamos vir por esse corredor, vão passar na vida desses irmãos abençoados, cheios do fogo, cheio da glória, e nós vamos ministrando sobre vocês, amém? Amém? Tu é batizada, né? Não é? Então vem, vai começar. Então Deus vai te liberar mais nessa noite. Entra na fila também, entra na fila também. Nós temos óleo. E como que eu fico na fila, Samuel? Você fica glorificando a Deus e fala: eu quero receber essa ativação, amém? Você vai dizer: eu quero receber essa ativação nessa noite. Em nome de Jesus, nós liberamos sobre ele a presença, a glória de Deus. Nós liberamos sobre ele. Você vai andando por aqui e vai recebendo de toda a vida deles. Vocês podem impor as mãos. Pode derramar.